Bem pessoal, meu nome é Webert Gonçalves, para o site Blender Web. Estou aqui então divulgando a nova seção de nosso site, que vai se chamar então BGE Projetos, onde nós veremos então a execução de vários projetos de games. Onde nós dividiremos então tais vídeos em 3 módulos. No primeiro módulo nós iremos estar produzindo uma versão demo, bastante simples. No caso, a nossa versão número 1 então será o projeto Galaxy. Ela terá essa aparência que você está vendo então. No módulo 2 nós faremos então o upgrade desta versão demo. E no módulo 3 nós ensinaremos então como passar a configuração lógica de bricks então para Python. No caso, no upgrade, nós vamos modificar então um pouco o visual deste game. Não quer dizer que ele vai ficar assim, no caso, mas é apenas para que você tenha uma ideia então de algumas coisas que nós vamos estar melhorando, como a qualidade e amplitude do laser, inserção de mísseis, um HUD, inserção de inimigos, modificação então nos asteroides, dentre muitas outras. Eu espero que você goste então deste primeiro projeto. Em caso de dúvida, você poderá estar postando em nosso fórum então. E eu vou deixar então vocês agora com o Everton BGE então durante este tutorial. Um grande abraço a todos. E aí, sou Everton BGE do site Blender Web. Vou fazer um tutorial aqui. É um joguinho de nave, bem simples, só com lógica aqui, sem Python. Aí eu vou fazer com essa navinha aqui, que eu modelei bem simples. Então vou começar com ela. Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é adicionar uma câmera aqui atrás dele. Vou colocar aqui na visão de lateral aqui, então, na visão de trás. Vou adicionar uma câmera aqui. Vou colocar um pouquinho, vou deixar nessa visão aqui assim. Vou apertar Ctrl Alt 0 para a câmera vir nessa posição. Vou colocar um pouco mais pro meio aqui. Com Shift S, roda a bolinha do mouse para colocar a câmera mais para trás. Vou colocar a nave mais ou menos aqui assim. Vou adicionar um plano aqui no chão, que vai ser o onde a nave ela vai ficar em cima. Ela vai ficar em cima desse plano aqui. Então eu vou subir ela um pouco para cima. E vou fazer o seguinte aqui, eu vou colocar o cursor 3D ali no meio, vou adicionar um cubo, vou diminuir o tamanho dele, deixar ele no meio assim, deixar ele pegando toda a nave assim, diminuir desse tamanho. Agora eu vou colocar em modo edição, selecionando tudo, aperta X e vem nessa opção aqui, ele vai escolher as faces. Agora eu faço o seguinte, eu seleciono a nave, depois desse cubo, aperto Ctrl P, ele vai pranchar no cubo a nave. Daí aqui onde esse cubo for, a nave vai atrás. Aí aqui em cima aqui eu vou mudar para Blender Game. Vou vir aqui no painel de física, eu vou colocar aqui Dynamic nesse cubo aqui. Vou marcar a opção aqui de Collision Box. Aí aqui a nave, para não entrar em conflito com a física do cubo, eu vou marcar essa opção aqui, ó. Vou colocar para não ter colisão. Aí quando eu entrar aqui no jogo, ela vai cair e vai parar em cima do cubo, do plano. Aí eu vou marcar esse plano aqui para ficar invisível, porque ele não vai aparecer no jogo, então ele vai ficar assim. Vou colocar uma luz aqui no cenário. Vou colocar aqui em cima. Eu vou mudar aqui. No caso aqui eu vou usar esse tipo aqui de textura mesmo, assim, textura mesmo, sem CGLSL, que vai ser bem simples. Então vou usar esse tipo aí. Aí não precisa ficar criando material, é só colocar a textura e pronto. Deixa eu arrastar um pouquinho aqui mais para trás. Vou selecionar essa câmera, apertar G e mover ela mais para o meio. Pronto, a nave já cai no chão. Eu vou mudar aqui, ó. O fundo tá cinza, eu vou deixar preto.
para ficar preto. Agora vou fazer o seguinte aqui, eu vou colocar um movimento na nave aqui para ela se mover. Então eu vou começar aqui pelos atuadores aqui. Eu vou colocar um atuador Motion, outro que é esse atuador que serve para dar movimento na nave no eixo X, Y e Z. Aqui é para mover e aqui é para rotacionar, para dar rotação. Deixa eu só ver aqui, eu fiz uma coisa errada aqui. Eu coloquei esses aqui na câmera, mas não é na câmera, é no cubo aqui, ó, nesse cubo aqui. Agora eu vou adicionar aqui de novo. O que eu vou fazer aqui, eu vou colocar aqui, eu quero que ele, no jogo essa nave vai se mover pra lá e pra cá. Então esse eixo aqui é o eixo X, ó, o vermelho é o eixo X. Então eu vim aqui, ó, no atuador no eixo X que eu quero mover, vou colocar aqui 5, que no caso é 5 mais, então é pra cá. Aí eu vou fechar esse aqui e vou colocar outro aqui, outro atuador de movimento. Eu vou vir aqui no eixo X também, mas só que eu vou colocar 5, vou colocar o sinal de menos aqui, ó. Aí com isso ele vai vir para esse lado aqui, que é no eixo X menos. Fechar isso aqui. Aí agora aqui vou colocar um controlador end mesmo, vou aqui também. Aí agora para esse comando que ser executado, eu preciso de um sensor aqui. No caso ele vai ser executado quando eu apertar a tecla do teclado. Então para isso eu venho aqui e coloco um sensor keyboard, que é teclado, e aqui ele pede um kill, que é a tecla. Aqui eu vou colocar a tecla A. É só apertar aqui, apertar a tecla do teclado, já aparece ali. Fechar, eu vou ligar aqui. Aqui eu vou colocar outro, eu vou colocar a tecla D. Dá o nome aqui D. Vou ligar aqui. Então quando eu apertar A, ele vai mover a nave no eixo X na velocidade de 5 assim. E aqui vai pro outro lado. Então eu vou apertar o P aqui para testar, vou dar o play. Ela já tá movendo. Só que eu vou inverter aqui, eu vou colocar o D aqui e o A aqui, por causa que eu tava apertando pro lado, tava indo pro outro. Agora só aperto o A, ele vem pra esse lado, só aperto o D, vem pro outro. Agora tá certo. Só que agora tem outro problema aqui, que ele passa, né? Ele passa e vai embora pra lá. Ele não pode passar, não pode sair da visão da tela. Então o que nós vamos fazer aqui, né? Eu vou colocar o cursor 3D aqui. Vou adicionar um cubo aqui. Vou colocar ele aqui no canto, vou diminuir o tamanho dele. Vou deixar ele aqui nesse canto aqui. Vou copiar ele com o Shift D. Vou colocar outro desse lado aqui. Agora eu vou testar aqui, ó. Aí isso aí vai ser o limite. Pra ele vir até aqui só que eu vou aumentar isso aqui, esse cubo, SY, fazer isso aqui. Então ele vem até aqui e volta. Deixa eu colocar aqui, um box nesse aqui também, para ter colisão, mas ficar mais certo. Aí bom, agora sim. Aí agora esses cubos aqui não podem aparecer no jogo, então eu venho aqui e marco essa opção aqui, ó, pra ficar invisível. Esse aqui também. Aí ele fica invisível. Quando entrar no jogo, aí fica um limite pra nave. Pra nave ir até esse cubo aí é o limite. Bom, agora é o seguinte, aqui eu vou fazer uma animação aqui nessa nave aqui, pra quando eu virar pra cá ela dar uma tombadinha assim pro lado, assim, ó.
para fazer isso aqui. Quando eu virar pro outro lado ela faz isso. Então eu vou vir aqui no Action Editor, eu vou adicionar um novo aqui, vou colocar o nome de nave, vou marcar esse F para salvar a animação, vou colocar aqui no Flame 1, deixa eu só aumentar essa. Agora eu estiquei de muito isso aqui. Deixa eu aumentar só um pouco. Vai. Coloca aqui no Flame 1. Vou colocar aqui na visão de trás aqui da nave. Vou deixar ela alinhada. Vou apertar aí. Vou marcar essa opção aqui, ó. Essa opção aqui de rotação. Ele vai gravar o flame aqui. Daí agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui no flame 10. Vou apertar R, vou rodar ela um pouquinho assim, ó. Agora eu aperto I de novo e marco essa opção. Aí ele ficou gravado essa animação aí, ó. Aí agora aqui eu venho no flame 20. Eu vou rodar para esse lado aqui. Aí aperto I e marco aquela opção de novo. Ele vai ficar com essa animação assim. Então aqui o nome da animação é nave. Vai do Flame 1 ao Flame 10. Depois do 10 até o 20. Aí eu volto aqui pro Logic. Agora eu vou colocar aqui o atuador para executar essas animações. No caso aqui vai ser o atuador Action. Eu vou colocar aqui a animação. Ele pede uma animação que eu coloco o nome, que é aquela que nós criou. Aí que ele pede o frame inicial e o frame final. Aí no caso o frame que vai começar vai ser o frame 10, porque no frame 10 a nave ela tá certa, ela tá alinhada, sem virar para nenhum lado. Então aqui eu coloco o 10 e aqui eu coloco o frame 1, então ele vai executar do 10 a 1. Do 10 a 1 ele vira para esse lado aqui. Eu vou colocar nessa opção aqui, ó, Flipper, que ele, quando nós apertar o botão do mouse ele vai executar a animação, quando nós soltar o botão ele volta o flame 10. Vou fechar isso aqui, vou adicionar outro aqui com a mesma animação, só que aqui eu vou colocar do flame 10 ao 20, que aí ele vai executar a animação para o outro lado. Aí eu vou colocar aqui em flip também. Vou fechar isso aqui. Daí agora eu vou precisar do sensor aqui para executar essas animações, no caso do sensor do teclado. Como eu já coloquei aqui no cubo para mover, então eu seleciono a nave depois do cubo com o Shift, vai ficar os dois selecionados. Aí aqui vai aparecer o Logic dos dois. Aí aqui no caso eu tenho sensor do teclado, né, que é para mover ele. Eu vou fazer o seguinte, que eu vou ligar aqui, ó, nesse aqui. Daí quando nós apertar aqui a tecla A, ele vai executar isso aqui, que ele vai mover para um lado, e a animação. Quando nós apertar o B é a mesma coisa, ele move para um lado e executa a animação virando para um lado. Então eu vou voltar aqui, salvar. Apertar 0 para voltar para a visão da câmera. Vou apertar o P aqui para testar. Tá quase funcionando, só que tem um erro aqui que tá. Eu vou inverter isso aqui. Vou colocar essa tecla para baixo, essa para cima, porque tava indo invertido ali. Agora aqui eu vou ver aqui no Action Editor, vou colocar. Pera aí, deixa eu colocar a animação aqui.
coloquei a animação no cubo, não era pra colocar no cubo. Deixa eu apertei Alt R aqui no cubo, ele voltou para a posição certa. A animação tem que estar na nave. Se eu seleciono o cubo aqui e coloco essa animação passa a ser no cubo. Então eu tirei e vou selecionar só a nave para eu ver aqui a animação. Só que fiz alguma coisa errada aqui, porque é para ela ficar assim no meio no frame 10. Então eu vou voltar aqui pro frame 10, ó, vou deixar ela nessa posição aqui, vou apertar aí e marcar a opção hot. Aí agora eu vou vir aqui no frame 1, vou virar ela para esse lado aqui, vou marcar aqui de novo para gravar. O certo é isso aqui. Então no meio ela fica certa, aqui ela vira para um lado, aqui ela vira pro outro. Então agora sim tá certo. Então eu vou deixar aqui no meio para ficar reto. Aí, ó. Se eu ver para um lado, ela toma, vira pro outro. Vou fazer o seguinte, que eu vou arrastar esse cubo um pouco para cá. E esse também para esse lado aqui. Acho que agora foi muito. Vou botar um pouquinho só. Esse aqui também. Deixa eu ver como é que vai ficar agora. Tá. Acho melhor voltar eles aqui para onde estava mesmo. Bom, assim tá melhor. Ficou certinho. Bom, agora eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou colocar o cursor 3D aqui no meio, vou adicionar um empty aqui. Eu vou diminuir o tamanho dele, vou colocar esse empty aqui na frente. O que esse empty vai fazer? Ele vai adicionar o tiro da nave aí. A nave vai dar um tiro verde, então ela vai ser adicionado aí. Aí pra esse empty seguir a nave, eu seleciono o empty, depois a nave, segurando o shift, aperto Ctrl P e marco nessa opção aqui. Aí daí esse empty segue a nave. Agora eu volto aqui pro Logic, seleciono esse empty, eu vou colocar aqui, mas só que antes eu tenho que fazer o tiro, né? O tiro que ele vai dar. Eu vou adicionar um plane aqui. Vou diminuir o tamanho dele. Vou deixar assim. Vou apertar nessa Ctrl Y, marca essa opção aqui para ele ficar desse tamanho aí quando for adicionado na cena. Aqui eu vou mudar pro V-Editor. Vou adicionar abrir uma textura aqui. Tá aqui na pasta textura. Essa verde aqui é como se fosse um laser. Vou colocar na visão de cima, apertar Tab para ficar no modo edição, apertar U, marcar essa opção aqui, ó. Aí eu tenho que ajustar aqui o V para ficar de acordo ali. Eu vou rodar 90, vou diminuir assim, vou aumentar assim de lado a escala aqui. Vou colocar ele aqui, vou diminuir um pouco, deixar ele aqui assim. Pode ver que ele já ficou como se fosse um raio. Aí, não, um laser. Aí agora eu vou pegar esse laser aqui, eu vou colocar o nome de laser aqui, ó. Coloquei o nome ali. Eu vou pegar e vou apertar M, vou colocar ele no outro layer. Ele vai ficar aqui, ó. Ele vai ficar nesse layer aqui. Agora eu vou vir aqui nesse empty. Esse empty que vai adicionar ele. Eu vou vir aqui e vou colocar um atuador Edit Object. Ele vai add, vai adicionar objeto. Ele vai adicionar aquele laser aqui. Aí que ele pede o nome do objeto que é para ser adicionado. Então eu vou colocar aqui o laser que eu coloquei lá no outro layer.
aqui é o tempo que esse objeto vai ficar na cena. Então eu vou colocar 5 segundos. Ele vai adicionar e vai ficar esse tempinho aqui, vai sumir. Essas opções aqui de baixo, se eu quiser, quando adicionar, se eu quiser mover ele assim, tipo, quando eu coloco um valor aqui que nem no eixo Y, aí quando eu adicionar ele aqui, ele vai pra frente, tá, pro eixo Y. Só que nesse caso aqui eu não vou usar essas opções aqui de baixo não, só quero adicionar ele aqui. Aí eu coloco o controller end mesmo. Vou colocar um sensor mouse. E esse aqui, ó, nessa opção aqui mesmo, que é essa opção aqui é o botão direito do mouse. Então quando eu apertar o botão direito do mouse, ele vai executar isso aqui, vai adicionar o laser aqui. Vou salvar. Salvar e vou testar aqui. Olha lá, tá adicionando. Ele aparece e some rápido. Só que acho que ele ficou pequeno, eu vou aumentar um pouco, vou marcar essa opção aqui. Vamos ver aqui como fica. Aí, ó, agora ficou melhor. Agora eu vou colocar um som, né? Tem que ter um som. Aí eu venho aqui, eu vou colocar calma aí, aqui nesse laser aqui. Não, vai aqui nesse empty aqui mesmo, ó, no empty aqui mesmo. Vou vir aqui, vou colocar um atuador aqui de som. Eu vou ligar nesse mesmo aqui, ó, porque quando eu apertar a tecla do mouse, ele vai mandar aqui sinal positivo para adicionar o laser aqui e ele já executa o som também. Aí eu vou abrir o som aqui, ó. Esse som vai estar aí para baixar aí para seguir o tutorial, que é o som do laser. Aí aqui vai ter umas opções aqui, o volume, som 3D. Só que no caso eu não vou mexer em nada aí embaixo, só vou mexer aqui. E aqui ele tá um play stop. Quando eu apertar o botão do mouse, ele executa o som. Só que quando eu soltar, o som para. Só como o som é pequeno, eu não quero que isso aconteça, eu coloco nisso aqui, ó, play. Quando eu apertar o botão do mouse, ele vai executar o som até o fim, uma vez só. Então eu vou testar aqui agora. Não sei se tá dando pra ouvir aí, mas já tá saindo o som. Já tá saindo o som. Agora eu vou fechar isso aqui. Isso aqui tá tudo certo. Agora eu vou fazer aqui vou colocar um plane aqui, calma aí, ó. Eu vou vir aqui nesse layer aqui que tá o laser, eu vou adicionar um plane aqui. O que eu vou fazer com isso? Eu vou adicionar aqui uma textura de fogo, que vai ser quando a nave explodir, ele vai adicionar esse fogo. Vou colocar aqui no modo edição, apertar a tecla U e vir nessa primeira opção aqui, ele vai colocar aqui, vai fazer um V aqui. Aí eu vou colocar nessa explosão aqui, ó. Nessa aqui. Pode ver que tá preto aqui em volta, pra não ficar preto, vem aqui no painel de material, adiciona um novo material aqui. E marca nessa opção aqui, ó, DD, que ele vai deixar transparente. Ficou transparente, só que ele ficou um fogo estranho, né, 2D, deitado. Para ele ficar em 3D é só vir nessa opção aqui, ó, e marcar aqui, ó, essa opção aqui. Só que daí quando nós entrar aqui no jogo, ele vai sumir. Por quê? Porque tem que virar ele, tem que colocar em modo edição, apertar RY menos 90. Pronto. Agora ele aparece em 3D em qualquer posição da câmera. Vou colocar o nome dele aqui de fogo. Ó, coloquei o nome de fogo. Aí eu volto aqui pra nave aqui. Eu vou selecionar esse cubo aqui. Eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou adicionar aqui, no caso aqui eu tenho o logic
aqui, deixa eu só renomear isso aqui para nave para ficar mais fácil de entender. Aqui em cima eu tenho o logic da nave, e aqui eu tenho a lógica do cubo, que aqui é o atuador do cubo e aqui o da nave. Daí quando ele chegar quando ele for atingido por uma pedra, ele vai ter que explodir, vai adicionar esse fogo e vai sumir da cena essa nave aqui. Então vou fazer o seguinte aqui, eu vou adicionar aqui ó, no cubo, no lógico do cubo, ó, tá vendo, tá o nome dele aqui, que é o nome do cubo. Eu vou adicionar aqui um atuador edit object e vou mudar aqui para end object, que isso aqui ele tira esse objeto da cena, ele tira do jogo. Também eu vou adicionar outro. Eu vou adicionar, só que eu vou deixar para adicionar ele na pedra, que vai ser o fogo. Então vou fazer o seguinte aqui, eu vou colocar outro controller end aqui. E eu vou colocar aqui um sensor mensagem. Eu vou colocar o nome aqui, uma mensagem da explosão. Então esse comando aqui só vai ser executado quando ele receber a mensagem de explosão. Aí a nave some. Só que agora para nós usar esse fogo aqui, eu vou criar uma pedra aqui. Vou vir aqui no outro layer, nesse aqui mesmo. Não, vou vir nesse terceiro layer aqui. Vou adicionar esse aqui, ó, desse aqui. E eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou selecionar esses edges aqui e vou apertar Ctrl E e marcar essa opção que ele vai marcar essa costura aí. Aí quando eu fazer o V aqui, ele vai abrir, ó. Quando eu apertar o V nessa opção, ele vai abrir nessa marca que eu fiz. Agora eu vou abrir aqui a textura da pedra. Textura essa aqui. Aí, ó. Agora eu vou aumentar aqui um pouquinho o V para ficar um pouco melhor a textura. Daí agora eu vou começar a fazer a lógica dessa pedra aqui. Eu vou colocar aqui um sensor linear. Esse sensor aqui ele tem ele faz como se fosse uma bola assim em volta do objeto, tipo um radar. Aí quando qualquer outro objeto chegar nessa área que ele faz, ele vai executar algum comando aqui. Aí aqui eu coloco o tamanho dessa área, que é também aqui eu defino o tamanho. E aqui eu tenho que colocar o nome aqui da propriedade, do objeto que tem uma propriedade que vai ser detectado por esse sensor aqui. Então eu vou ligar aqui num controlador end mesmo normal. Se eu apertar o P aqui não vai dar pra ver. Então eu vou vir nessa opção aqui, ó. Aqui, ó, ele vai mostrar pra mim onde que tá esse raio tá chegando. Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar aqui, ó, o nome, a propriedade nave. Ele vai quando ele tiver colisão com essa propriedade, se eu aumentar esse valor aqui, ó, pode ver que ficou essa bola vermelha e aumentou, ó, tá vendo? Só que eu aumentei muito. Ó lá, deixa eu aumentar mais um pouquinho só. Tá vendo, ó, ficou esse quadrado vermelho é a área que o objeto vai, a hora que o objeto entrar dentro desse quadrado aqui, esse sensor cat, ele é ativado e vai executar o comando que eu vou colocar aqui na frente. Só que aqui eu vou definir uma distância menor, vou colocar ponto 100 e aqui ponto 100. Eu vou colocar outro sensor desse aqui mesmo,
Só que eu vou ligar aqui, ó, no outro controlador Edge. Só que eu coloquei errado, tem que ser o sensor desse linear aqui. Aí que eu vou colocar tiro, que vai ser quando ele tiver colisão. Quando o tiro chegar perto dele também ele vai explodir. No caso aqui nave, é quando ele tiver colisão com a nave, ele vai explodir. E aqui quando ele tiver colisão com o tiro também vai explodir. Então vou colocar aqui também 0.100. E aqui 0.100 eu sei, esse valor aqui eu sei porque eu testei antes. Aí já é uma distância certa aqui que eu já deixei definido. Daí quando isso acontecer, o que ele vai fazer? Ele vai... Eu vou colocar aqui um atuador Edit Object, vou colocar aqui End Object. Quando ele tiver colisão com a nave, essa pedra aqui vai sumir. Aí que eu vou colocar outro também aqui, quando ele tiver colisão com o tiro que é com laser. Vou até mudar aqui para ficar mais fácil de entender, ó. Laser, vou colocar aqui nave. Só que eu vou vir aqui na nave que agora eu vou colocar aqui, ó. Eu tenho que colocar essa propriedade aqui na nave, ó. Seleciono esse cubo aqui, ó. Eu coloco aqui a propriedade nave. Agora eu vim aqui no laser. O laser tá nesse layer aqui, ó. E também coloco a propriedade laser nele aqui. Então as propriedades que ele vai detectar, essas que eu coloquei lá. Então aqui, ó, tá vendo que pede uma propriedade. Se eu vir aqui na nave, tá aqui, ó. Propriedade é a propriedade que ele vai detectar. Salvo.